Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 11, a partir do verso 11. João, capítulo 11, a partir do verso de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, a partir do verso 11, assim nos diz o Evangelho da nossa salvação. Isto dizia depois, lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivessem falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Somente até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, nós pedimos, tu nos ajudes, nos ilumines na compreensão da tua palavra. Deus, ajuda a mim, aos meus irmãos, a fim de que sejamos nessa manhã edificados por ti, guardados por ti, e que nosso conforto, seja na vida ou na morte, seja o conforto de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a morte é uma das experiências mais doloridas que nós podemos experimentar na vida. Acompanhamos, os irmãos descreveram um momento difícil, né, de uma vida que apenas surge no mundo, mas já com tantas lutas nesse mundo caído, e os pais agora já têm o seu coração confortado, mas ainda assim despedaçado pela dor da saudade, da partida. A morte, ela desconecta a gente da realidade de uma certa forma. Num ambiente de despedida, de pêsames, não há TV, não há fogos, não há folguedo, não, pelo contrário, o que há é um profundo silêncio, há um pouco interesse pelo mundo. A morte é algo realmente muito estranho e nós em algum momento precisamos encará-la. Alguns daqui já se despediram,
de pais, de mães, já se despediram de filhos, o que é muito dolorido, o pai ter que despedir-se do seu próprio filho. Independente de tudo isso, seja qual for a fase da nossa vida, a saudade, ela pode em algum momento se transformar em alegria, mas a saudade pode até se transformar numa boa memória, ela pode até se transformar em ações de graças, mas isso demora um tempo, e por muito tempo nós sentimos o coração dolorido. Quando minha mãe faleceu, eu já tinha saído de casa há muitos anos, mas inevitavelmente não tem como, você desaba quando toma a notícia de que sua mãe faleceu essa manhã. Assim como também meu pai era muito chegado, era o meu melhor amigo, e quando ouvi a notícia do falecimento dele, foi um luto muito longo, um luto prolongado, porque não importa se nós casamos, não importa se nós amarramos o cinto um pouco mais em cima, não importa se nós temos independência, quando as pessoas que nos amam e cuidam de nós, quando elas partem, nós sentimos muito no nosso coração. Isso é um sinal de que a morte é uma coisa estranha. A morte é algo que indica que não tem uma coisa certa no mundo, algo que está errado e que afeta e que atinge o nosso coração, algo que mostra uma corrupção ainda no mundo, e esse lembrete é um lembrete muito perturbador. Irmãos, se nós não tivéssemos a esperança celestial em nosso coração, certamente essa seria uma tristeza daquelas que nos conduz ao desespero, como o apóstolo Paulo depois vai falar aos Tessalonicenses, uma tristeza que consome. Mas quando nós lemos o Evangelho, meus irmãos, nós percebemos o Senhor Jesus entrando na casa do luto. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Jesus já tinha feito isso quando entrou na casa de Jairo e mostrou o poder da ressurreição. Mas agora, na narrativa de João, no Evangelho de João, nós percebemos o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou o mundo, criou a vida. Ele agora, em um estado de humilhação, desce a esse mundo para sofrer em nosso lugar, para sofrer em nosso favor, para sofrer a morte de cruz, mas não apenas isso, antes da sua chegada a Jerusalém, para morrer crucificado, o Senhor entra na casa do luto, e ali entra com o propósito de demonstrar que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. A passagem de João 11, irmãos, é a história que conta a morte de Lázaro, mas essa não é a história completa. Mostra também a ressurreição de Lázaro, para nos ensinar que Jesus é o Deus da vida. Nosso Deus não é um Deus de mortos, é o Deus de vivos. O Senhor Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. E por isso, mesmo quando nós nos deparamos com a morte e sofremos a tristeza que ela impinge sobre o nosso coração, ainda podemos ter esperança, porque o nosso Redentor triunfou e no domingo ressuscitou. Aquele túmulo está vazio e por isso nós temos esperança. Por isso nós não somos aqueles que, como Paulo falou, são os mais infelizes dos homens, porque entendem as coisas deste mundo apenas relacionadas a tudo que está aqui. Então acabou aqui, acabou tudo. Nós não, nós somos daqueles que entendem o mundo pela fé, entendem o mundo pela confiança plena no Senhor Jesus Cristo. E há lições preciosas, meus queridos, que nós temos aqui nesse texto, ao lembrarmos de Jesus como Deus da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. A primeira coisa que João nos mostra, irmãos, nesse texto, é que o luto, a dor da morte é algo muito real, e nós não podemos, de maneira alguma, diminuir o tamanho do luto, não podemos diminuir o tamanho da dor. O texto nos fala logo no verso
de número 17, de quando Jesus encontrou Lázaro, ele já estava sepultado havia 4 dias, e essa é uma declaração do texto sagrado para não deixar nenhuma dúvida de que Lázaro de fato tinha falecido. Ele não teve um desmaio, ele não teve um tipo, aquele caso clínico em que alguém tem uma parada do seu sistema como um todo, mas depois em algum momento volta. Enfim, Lázaro de fato tinha morrido. E os judeus naquele tempo tinham algumas superstições. Não é apenas os de hoje, os religiosos de hoje, que têm suas superstições. Os judeus também tinham. Alguns judeus entendiam, alguns judeus pensavam que ainda quando alguém falecia, o espírito daquele que falecia ainda rondava o corpo do falecido durante 3 dias. Então é bem provável que quando o evangelista João diz aqui no texto que já era o 4º dia, era para que não ficasse nenhuma dúvida, tanto para aqueles que não ligavam para superstições judaicas, como para aqueles que também lidavam ou que davam atenção às superstições judaicas. Era uma maneira de João aqui dizer: olha, já é 4 dias, está morto, não tem mais realmente o que fazer. Nem mesmo o mais supersticioso podia ter dúvidas de que Lázaro estava morto. E claro, Jesus, como nós vimos a partir do verso de número 11, o Senhor Jesus demorou a ir até lá, e o Senhor, com o seu propósito que não é revelado aos nossos olhos, a sua providência secreta, a disposição da sua soberana vontade, não vai, mas aguarda, espera, mas decide: nós vamos até o encontro do nosso amigo Lázaro, nós vamos nos despedir dele, nós vamos ter um momento de luto com essa família, nós estaremos juntos, né, com aquela família, estaremos juntos com ele. E Timóteo, muito covardemente, até chega a dizer: se a gente for de novo para essa região, nós vamos morrer, porque Jesus já tinha sido ameaçado ali. A leitura que se mostra aqui dos discípulos é muito dividida ainda com respeito à compaixão e com respeito ao interesse próprio, ou até o cuidado com a própria vida, relutantes talvez de ir ali prestar solidariedade à família, mas mesmo assim Jesus vai prestar essa solidariedade. Jesus foi, melhor dizendo, prestar essa solidariedade. A experiência do conforto, e o texto faz questão de demonstrar isso. Se você acompanhar comigo a partir do verso 18, lá está escrito: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos, e as pessoas estavam se deslocando para lá. Diz o texto que muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão, o que indica que tanto ela, Marta, Maria, certamente eram muito queridas, eram muito amadas, bem como também Lázaro, provavelmente muito respeitado, muito querido, muito amado, e muitos judeus foram até ali. Um estudioso desse período bíblico, chamado Craig Keener, ele observou que esses rituais de luto geralmente indicavam uma demonstração de grande conforto. A gente sabe que quando perdemos alguém, a gente se ocupa com tanta coisa. Eu sei que há algumas facilidades hoje que fazem a gente ganhar algum tempo, né? Os planos funerários, de alguma maneira, eles nos ajudam a tirar dos nossos ombros algumas coisas que nós normalmente não teríamos cabeça para tratar ali com certa frieza, mas mesmo assim o impacto, mesmo que a gente esteja preparado, mesmo que os médicos já venham preparando a gente há alguns dias, ainda assim é uma notícia que traz um impacto muito grande. E nesse caso específico, a cultura do luto era uma cultura onde as pessoas que vinham para prestar o consolo levavam refeições, porque entendiam
que aqueles que estavam enlutados não tinham vontade nenhuma de comer, não tinham vontade nenhuma de se alimentar. Elas estavam devastadas com a morte, devastadas com a saudade, com a separação, e não tinham condições nenhuma para isso. Então a prática do luto dos judeus dessa época era de ir ao encontro dessas pessoas para consolá-las, dizer: olha, não faça nada, nós vamos estar aqui do seu lado, nós já trouxemos a alimentação, estamos aqui do seu lado. Havia o grande espaço para estar no chão, era o hábito deles, né? O nosso hábito é diferente, nosso hábito é ocidental. Nós não sabemos muito bem o que é essa condição de pôr a testa no pó e na cinza, pôr a testa no chão. Isso é um costume oriental, mas eles estavam ali no chão, sentados, e aquele era um espaço de palavras de conforto, aquele era um espaço de palavras que buscavam trazer algum alívio ao coração, ou até mesmo um espaço de silêncio, ou até mesmo um espaço do choro, choro que antes estava represado, agora um choro que é derramado, e derramado com muita intensidade. Era um lugar muito sóbrio, ninguém usava nenhum adorno, não havia nenhum sinal de beleza ali, todos davam vazão ao pranto e ao sofrimento. Queridos, eu creio que João aqui quer nos ensinar uma coisa muito importante. Ele não quer que a gente copie os hábitos judaicos, mas certamente há um elemento ético e evangélico muito importante que nós precisamos considerar aqui. É que diante da realidade da morte, diante da realidade e da anormalidade da morte, da corrupção da morte, desse aspecto violento da morte, desse aspecto destrutivo da morte, como algo que vai de encontro ao propósito e ao propósito de vida do Senhor. Quando a morte ela arranca violentamente as pessoas que amamos, ela deixa um buraco na nossa vida. Talvez esse buraco tenha sido eternizado naquela canção interpretada por Nelson Gonçalves: naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. A morte é algo realmente estranho, ela deixa um vazio imenso, uma saudade grande, e nós precisamos olhar para esse texto e perceber: Jesus teve compaixão, judeus tiveram compaixão daqueles que estavam enlutados. Nós não temos o direito, irmãos, de sermos indiferentes ao luto dos nossos irmãos. Quando alguns dos nossos partem, é um dever nosso de compaixão, de misericórdia, de amor, imitando o nosso próprio Senhor Jesus, oferecer as palavras de conforto, estar junto, fazer o esforço. Eu sei que todos nós temos a nossa obrigação, nem sempre os lutos são tão prolongados, muito pelo contrário, hoje tudo é um pouco mais rápido, sobretudo quando uma família sofre muito em hospital. Então há aquele anseio de logo encerrar tudo aquilo, mas na medida que os nossos esforços permitirem, irmãos, nós devemos procurar oferecer consolo, e ao fazer isso nós cumprimos aquilo que o apóstolo Paulo diz, e nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Essa é a maneira como os cristãos reagem diante da morte. Eles não reagem com desespero, mas não reagem também com apatia. Os cristãos têm empatia, têm misericórdia. Os cristãos sofrem o luto e devem agir com misericórdia diante daqueles que sofrem. Isso deve nos fazer pensar, irmãos, em nosso tempo, quando nós observamos a espetacularização da morte. Nós vemos a morte, a face dela todo dia, no jornal, na TV, e muitas vezes a morte é banalizada, o luto é banalizado, mas que longe de nós, irmãos, esteja
essa cultura. Longe de nós esteja essa forma de enxergar a realidade. Quando partir um irmão nosso e percebemos os nossos irmãos sofrendo pela dor da saudade e pela dor do luto, sentemos no chão, estejamos do lado, estejamos prontos, e não apenas vendo isso como algo da atividade da junta diaconal, mas uma atitude intencional do povo de Deus, de dizer: irmão, eu estou aqui, irmã, eu estou aqui, no que precisar de algum apoio, estamos juntos, vamos chorar juntos, nem que seja para dizer nenhuma palavra, mas estar apenas do lado ali e chorar junto, e estar próximo daqueles que sofrem essa demanda do luto. Irmãos, uma outra lição importante que nós podemos observar desse texto é a partir do verso 20, quando Marta, diz o verso 20, soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. As pessoas, elas reagem de uma forma diferente à morte. O texto deixa diante de nós muito claro, né, que Maria, ela estava mais abalada, provavelmente muito mais deprimida, sentindo mais, e não tinha forças provavelmente nem para sair de casa. E o costume daquela época é quando o luto apertava ainda mais, as famílias iam para a ponta ou para a porta do sepulcro e ficavam ali chorando. E o texto mesmo diz que quando Marta saiu e Maria ficou sentada em casa, alguns até pensaram, né, que ela tinha ido lá para continuar a questão do pranto, mas não. Ela foi para levar o seu luto, o seu sofrimento, o seu pranto aos pés do Senhor Jesus. Quando ela encontra o Senhor Jesus, verso 21, ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Eu sei que essa passagem para muitos pode ser uma passagem enigmática, é como se talvez aqui Maria estivesse, desculpem, irmãos, aqui talvez era como se Marta tivesse exortando o Senhor Jesus Cristo, dizendo: por que o Senhor não veio? Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto aqui mostra da parte dela a total abertura do seu coração para a vontade soberana do Senhor Jesus. Ela está aqui dizendo: se o Senhor tivesse aqui, eu tenho certeza de que o Senhor teria tomado uma decisão com respeito ao meu irmão. Se o Senhor não veio, então é a vontade do meu Senhor. Mas ela ainda continua a conversa no verso 22, dizendo: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Irmãos, que grande fé dessa mulher. Ela repousa inteiramente na soberania de Deus. Se o Senhor quiser devolvê-lo, o Senhor pode devolvê-lo. Se o Senhor quiser deixá-lo em seu descanso, no seio de Abraão, se o Senhor quiser deixá-lo em descanso com os seus antepassados, se o Senhor quiser deixá-lo no descanso da igreja aperfeiçoada dos santos nos céus, assim nos consolaremos. Mas nós temos a plena certeza de que aquilo que o Senhor pedir ao Pai, o Pai concederá ao Senhor. Isso mostra que ela tinha uma grande convicção na soberania de Deus. E é dessa maneira, irmãos, que o Evangelho nos ensina a lidar com a morte. O Evangelho nos ensina a levar nossas dores ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos ensina a levar as nossas aflições e agonias ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa tristeza também nós devemos levar ao Senhor, entregar ao Senhor a saudade, entregar ao Senhor a tristeza, entregar ao Senhor até mesmo aquelas questões mais íntimas do coração que não entendemos da providência do Senhor, mas não no espírito de arrogância, de soberba, mas em uma atitude de total prostração diante da vontade de Deus. E mais uma vez, irmãos, temos aqui lições preciosas
para atravessarmos o vale da sombra da morte. Nós temos aqui lições preciosas para enfrentarmos as situações de luto na vida do povo de Deus. A primeira é que o nosso Deus não é um Deus indiferente. Nosso Deus é um Deus que expressa de maneira muito perfeita a sua misericórdia. Aliás, nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia, e a promessa que temos é que ela se renova a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor, o Deus encarnado, a misericórdia encarnada, vai diante do sepulcro de Lázaro e vê Marta profundamente abalada com o falecimento do seu irmão, e o Senhor se coloca ao lado dela, o Senhor se coloca ao lado dos que choram. O Senhor sabe o que é o luto, o Senhor sabe o que é a tristeza. Por isso, quando nós pedimos a ajuda de Jesus para que Ele console o nosso coração, para que o Senhor nos ensine a seguir adiante, mesmo quando perdemos os nossos entes queridos, para que o Senhor nos ajude, para que a tristeza que conduz, a tristeza que porventura sentimos, não seja uma tristeza que venha consumir a nossa alma. Nós podemos então nos voltar para o Senhor, sabendo que Ele entende a nossa dor. Mas ao mesmo tempo também devemos nos voltar para Deus, nos voltar para Cristo, olhando para a atitude de Marta, que confiou plenamente na providência de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor falar com o seu pai, Deus concederá. Ou seja, ela estava aberta para o que Deus concedesse a ela. Se o irmão dela continuasse no descanso eterno, assim ela aceitaria a vontade do Senhor. E se o Senhor usasse de um poder milagroso para tratar aquela situação, ela também estaria submissa ao Senhor. O puritano Matthew Henry capturou de uma maneira muito precisa esse momento e nos ensina algo muito importante. Quando nós estamos diante do luto, quando nós não sabemos o que pedir, quando nós não sabemos o que esperar, nós devemos nos dirigir a Deus de maneira geral e deixar com que o Senhor faça o que Ele quiser da nossa vida, o que Ele quiser do nosso coração. Chegamos, irmãos, então no verso 23, verso 27 do texto, onde o Senhor, nessa situação de luto, antecipa aquilo que seria o brilho da glória divina, o brilho da sua glória poderosa, da sua divindade, mas também o brilho da ressurreição que aconteceria também em Jerusalém. Nós percebemos a partir do verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ressurgir é levantar dos mortos. Teu irmão há de levantar dos mortos. E ela certamente já havia sido instruída, porque ela replica. Marta diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, tem a percepção de que um dia todo esse mundo será transformado, tem a percepção de que um dia toda lágrima será enxugada dos olhos, ela tem a percepção de que aqueles que são do Senhor hão de ressurgir para a vida eterna. E ela, diante de Cristo, então ela diz: eu sei que ele há de ressurgir no último dia, mas o Senhor faz com que ela tire os olhos do futuro e comece a compreender o futuro a partir, não do presente, mas a partir da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
que haveria de vir ao mundo. Irmãos, aqui fica muito evidente de que a grande esperança do cristão diante da morte, outra coisa não é, senão a confiança de que Jesus é o Deus da vida. A grande esperança do crente, a grande expectativa do crente diante da morte é a certeza de que o nosso Redentor é o Deus da vida. Ele enfrentou a morte na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Razão essa porque cerimonialmente nós não nos reunimos mais no sábado, mas no domingo, porque foi o dia que o nosso Senhor Jesus levantou dos mortos. Nós estamos aqui hoje porque a ressurreição é o poder da vida, a ressurreição é o poder de Deus adentrando no mundo, mostrando o que Ele será no futuro, mostrando que aqueles que creem em Cristo não morrerão eternamente, mostrando que aqueles que creem em Cristo não têm apenas um projeto de vida, mas têm também um seguro eterno diante da morte. Tem um projeto que engole o desespero da morte, que faz com que o desespero da morte se torne algo sim dolorido, mas não desesperador, ao ponto de sofrermos como aqueles que não têm esperança. E dessa maneira a resposta de Marta foi: Senhor, eu creio. E a única maneira, irmãos, de fato termos esperança nessa vida, de vencermos o medo da morte, de vencermos a dor da morte e de atravessar o vale da morte, da sombra da morte, de outra forma não é, senão fazemos essa mesma confissão: sim, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e haveria de vir, o Cristo do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir a esse mundo. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitos confortos são entregues ao povo de Deus, às pessoas diante da morte. Nós vivemos uma época em que muitas vezes jovens e adolescentes, não é de hoje, mas muitas vezes o jovem, o adolescente, na flor da sua juventude, ele pensa que ele pode fazer tudo. Eu acho que a maior prova disso é o motoqueiro em Recife, né? Assim, eu acho que ele pensa que ele é intransponível, que ele é um super-homem, ele é um homem de borracha, acho que ele não acredita na morte, não sei, faz coisas absurdas. Mas nós vivemos uma época em que viver aqui tem que ser uma vivência extremamente intensa, porque a morte acabará com tudo. E os filósofos públicos desse país têm repetido para os nossos jovens na universidade: olha, viva intensamente o que você tiver de viver aqui, conforte-se com o fato: quando você morrer, tudo vai se decompor e essa vida vai acabar. Outras seitas tentam dizer que quando alguém morre, ela entra num estado de sono. Outras dizem que ela entra num estado de aniquilamento da alma. E outras tentam, de alguma forma, passar a ideia de que o cristão deve enfrentar o luto pagando o sufrágio de missas pelos mortos, ou de alguma maneira intercedendo pelos mortos, ou de alguma forma buscando amenizar a dor dos mortos no purgatório. Nós percebemos essas formas de encarar o luto. Há outros que dizem que alguém, quando morre, virou uma estrelinha no céu, ou então diz que aquele que faleceu agora está em um outro planeta, está em uma outra dimensão, está em um plano espiritual iluminado maior do que o nosso. Enfim, as pessoas estão a todo instante tentando lidar com a questão da morte, estão tentando lidar com as questões que implicam o momento que será o momento decisivo, o momento em que o nosso corpo há de definhar, e como Paulo diz, seremos sepultados em fragilidade, seremos sepultados em corrupção.
Mas a única maneira, irmãos, de vencermos a morte é confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não há missa, não há sufrágio, não há pagamento de promessas, não há missas para purgatório, não há sacrifício por mortos, nada disso. O que o Senhor Jesus nos ensina, combatendo inclusive os mitos dos judeus daquele tempo, que acreditavam que a alma do falecido ainda permanecia 3 dias rondando o corpo do falecido. A palavra do Senhor Jesus é: Lázaro morreu. E a única esperança de Lázaro é se ele, que é o Deus da vida, abrir a boca e dizer: vem, Lázaro, sai do sepulcro. A nossa única esperança, irmãos, desse mundo é se de fato tivermos o nosso coração plenamente descansado na fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, nesse domingo, nesse final de semana, onde muitos estão nos sepulcros, homenageando mortos ou tentando diminuir as dores do purgatório dos mortos, isso dentro de uma ilusão, de uma mentira do inferno, perpetrada para enganar e ludibriar as pessoas. Aos nossos olhos, então, deve ficar claro que a palavra do Evangelho não é missa, a palavra do Evangelho não é uma palavra do Espiritismo, a palavra do Evangelho não é uma palavra das seitas aniquilacionistas, nem as seitas de sono da alma. A palavra do Evangelho é que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra do Evangelho e esse é o nosso conforto. É por isso que nós choramos, sim. Choramos, mas não nos desesperamos. Sofremos, mas somos confortados espiritualmente, porque sabemos que quando os nossos olhos, isso o nosso pastor Brivaldo tem dito com uma profunda verdade e tem nos ensinado isso, quando nós fechamos os olhos nesse mundo, abrimos na eternidade. E Deus, irmãos, nos abençoe e Ele nos guarde, que Ele nos dê a força para, nesse mundo de tanto paganismo, continuarmos proclamando a verdade do Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Maranata, vem, Senhor Jesus.